Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor te abençoe preciosamente, que o Espírito de Deus te conduza a entender e a receber mais uma palavra de Deus. Eu gostaria de pedir a sua atenção para este tema, um tema importante que eu tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas sobre a sua vida. E o tema de hoje é cativeiro espiritual. Queridos, eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno, e o nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Nosso ministério trabalha com libertação em alto nível, como também personalidade restaurada, ou seja, trazendo equilíbrio na área da mente, emoções, sentimentos e vontade. O nosso tema é um tema que eu tenho certeza que você vai tirar muitas dúvidas daquilo que te prende, aquilo que tem te paralisado. E o tema é cativeiros espirituais. E para ministrar sobre este tema, eu gostaria de compartilhar com você dois textos bíblicos. Lucas capítulo 4, versículo de número 17, que diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor." Lucas 13:16 também está escrito: "Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia?" Então, amado, Jesus veio para libertar os cativos dos cativeiros e também anunciar o ano aceitável do Senhor. O que significa a palavra cativeiro? Queridos, cativeiro é um estado ou tempo de cativo. É uma clausura, um lugar onde alguém está aprisionado, cativo, escravizado, encarcerado, preso, seduzido, prisioneiro, mantido sob vigilância. E agora quero que você entenda como é um cativeiro. Cativeiro é um lugar de grande angústia, medo e desesperança. Parece que não há saída. Segundo, amados, ninguém vai para o cativeiro por livre e espontânea vontade, pois ninguém quer estar lá. As pessoas lutam a fim de evitar este lugar, mas acabam sem forças, sendo apanhadas. Terceiro, só é levado para um cativeiro caso haja um motivo. Alguém cometeu uma infração, uma legalidade, seja ele por legalidade própria ou iniquidade geracional. E quarto, no cativeiro existe um monitoramento, ou seja, guardas que vigiam o local o tempo todo, além de se estar a seres espirituais que cuidam para que o indivíduo aprisionado continue nesse estado de prisão. E, queridos, quinto, é um lugar onde ninguém quer estar, mas de onde ninguém consegue sair. Quem se encontra em um cativeiro ou tem alguma área de sua vida aprisionada, não consegue, por exemplo, ser livre de um pensamento, de um sentimento, de um vício e de pecados que são verdadeiras ataduras, como os pecados da imoralidade sexual. Um cativeiro, sexto, queridos, um cativeiro pode ser invisível do ponto de vista espiritual. Grande maioria das pessoas que estão nesta situação ainda não se deu conta disso. Às vezes, até mesmo os que convivem com os cativos não percebem que a pessoa está
em um cativeiro. Agora, qual a definição de um cativeiro espiritual? Amados, cativeiro espiritual são locais espirituais onde demônios aprisionam fragmentos de nossa alma, impedindo que o sucesso nos alcance em várias áreas, tanto no corpo, quanto na alma ou no espírito. O cativeiro espiritual é um tipo de maldição que consegue escravizar alguém, ainda que essa pessoa tenha se convertido, que esteja frequentando os cultos regularmente, seja dizimista, ofertante, faça parte de um ministério que pregue a palavra, seja uma boa pessoa e ainda assim pode estar cativa dentro de um cativeiro. Salmo 142, versículo 7 diz: liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Queridos, laços de morte como ferida que leva ao cativeiro. Muitas pessoas, amados, são levadas a laços de morte por feridas que leva ao cativeiro. Salmo 116, versículo 3 ao 4 diz: as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. Dentro do cativeiro, então, amados, muitas pessoas, elas são feridas. E essas feridas levam a pessoa ao cativeiro, um laço de morte. Ou seja, a pessoa vai morrendo espiritualmente. Isso vai acontecendo paulatinamente na vida da pessoa. E ela começa a se encontrar com tristeza profunda e constante. Também a pessoa tem necessidade de estar sempre falando no ente querido quando há uma perca. Está todo o tempo indo ao cemitério. Acontece também de ter isolamento social, afastamento de família, amigos, colegas e etc. Como também sentimento de culpa e dificuldade em retomar a vida normalmente, novamente. Mudanças de apetite ou perda ou aumento de peso exagerado. E aí a pessoa passa a ter um testemunho não muito bom, fragilizado. Agora, queridos, estar no cativeiro me impede de romper em diversas áreas. E eu gostaria aqui de apresentar para você algumas áreas que eu fico aprisionado. Por exemplo, área sentimental. A pessoa não rompe nesta área. Financeira, também a pessoa passa a estar amarrada na área financeira. Também na área profissional, intelectual, a pessoa começa a ter algumas limitações nesta área. A área da saúde emocional e ministerial. Na área da saúde, a pessoa fica enferma de vez em quando e não sabe o motivo de tanta enfermidade. Ou na área emocional, a pessoa simplesmente fica com as suas emoções abaladas. E na área ministerial, a pessoa passa a não romper. Ela fica num ciclo vicioso daquela escala de uma hora está em cima, outra hora está embaixo. E também na área sexual. A pessoa, ela perde, todo o seu prazer sexual, ou ela é levada para a imoralidade sexual, a promiscuidade. Também, queridos, eu gostaria de trazer para você algumas características de pessoas que estão nos cativeiros espirituais. Vamos então conhecer essas características. Uma das características é pessoas que estão em cativeiros espirituais, elas têm ciclos repetitivos na sua vida.
como também prisão e dependência emocional em pessoas. E a pessoa adquire uma tristeza profunda e persistente. Tem também a ansiedade e preocupação persistente. A pessoa passa a ser uma pessoa ansiosa, né? E tem uma preocupação persistente e constante. Dificuldade em se relacionar e confiar em pessoas. Isso é um sinal de cativeiro. Baixa autoestima, a pessoa perde, né, toda a sua alegria e ela passa a viver em uma baixa autoestima. Desconfia de tudo e todos. É uma pessoa amplamente desconfiada. Tem sentimento de culpa e autocrítica. Vive se culpando e se autoanalisando para até mesmo trazer danos ao seu emocional. Tem insônia ou distúrbios do sono e dificuldade em expressar emoções. São pessoas que não conseguem desenvolver um bom relacionamento, né, na área das emoções. Pessoas que não conseguem abraçar, pessoas que não conseguem estar perto de outras pessoas, enfim. Irritabilidade e explosão de raiva. São pessoas que vivem irritadas e explode facilmente. Isolamento social e solidão. A pessoa passa a ter uma vivência social de isolamento, né? Isso é terrível. E também solidão. Dificuldade em perdoar a si mesmo e aos outros. Também uma das características é pensamentos negativos recorrentes. A pessoa não crê. A pessoa não acredita nele mesmo. Tem perda no interesse em atividades que antes traziam prazer. Ou seja, a pessoa perde o interesse naquelas atividades que antes elas desenvolviam e traziam prazer. Tem também dificuldade em lidar com o estresse e a pressão. Tem pessoas que têm dificuldade, querido, nesta área. Ela estressa e não sabe como administrar o estresse. E aí, ela também tem certa dificuldade em lidar com pressão, seja de líderes, pastores, bispos e etc. Sensação de desesperança e desamparo, ou seja, a pessoa perde a sua esperança. Ela entra no estágio onde ela não tem mais esperança de nada, não crer. Dificuldade em todas as decisões. É uma das características do cativeiro, dificuldade em todas as suas decisões. Sentimento de rejeição e abandono. Então a pessoa tem esse sentimento, vive o sentimento de rejeição e abandono. Como também pensamentos suicidas ou autodestrutivos. Também flashbacks de traumas passados, ou seja, a pessoa sempre está recordando os traumas passados. Ela nunca se liberta, ela nunca é curada de traumas do passado, sempre vem à tona. Dificuldade em se recuperar de eventos dolorosos é uma característica de cativeiro, ou seja, a pessoa não consegue se reerguer, colocar de pé e olhar para frente. Então ela tem dificuldade em se recuperar de eventos dolorosos. E tem alguns diversos cativeiros encontrados na Bíblia. Vamos lá. Lugares de escuridão e trevas. João capítulo 37, versículo 19. Salmo 107, versículo 10 ao 12. Poços de lama e perdição. Jó capítulo 40, versículo 1 ao 3. Lugar de chacais. Salmos 44, versículo 18 ao 19. Cativeiro das profundezas das águas. A pessoa sente-se dentro de um cativeiro das profundezas das águas. Salmo 69, versículo 1 ao 3. Terra do esquecimento. É alguns dos diversos cativeiros encontrados na Bíblia. Terra do esquecimento. Salmo 88, versículo 12. Cova da
corrupção. Isaías 38, versículo 17, onde traz amargura na paz, vazio no coração, tristeza e angústia. Agora, amados, tem algumas situações que corrompem a alma e nos leva aos cativeiros. Primeiro, consciência de pecado não confessado. Essa é uma situação que fica corrompendo a alma da pessoa. Consciência do pecado, ou seja, do seu pecado não confessado. Então, amados, é importante confessar. Segundo, juras e promessas. Pessoas que viveram ou vivem juras e promessas, muitas das vezes, está numa situação perigosa. Laços de alma. Toda pessoa que está em um cativeiro emocional, um cativeiro espiritual, ela está envolvida em laços de alma. Fim de namoro ou noivado. Sempre quando há um fim de namoro ou noivado, isso vai estar corrompendo a sua alma e levando a pessoa a um cativeiro. Ocultismos e pactos espirituais. Aqui, amados, precisamos estar bem atentos, porque muitos dos brasileiros passam por esta área quando estavam lá fora da igreja. Então, as pessoas se envolvem em ocultismo, em pactos espirituais, e isso leva elas ao cativeiro. É necessário fazer uma conquista, quebrar, desfazer, todos os pactos espirituais. Também drogas e alcoolismo. Todas aquelas pessoas que se envolvem em drogas e alcoolismo, que tem um demônio por trás, elas são corrompidas na alma e muitas das vezes são levadas a cativeiro. Por isso que elas não conseguem deixar o vício. Maldições autoimpostas, que são aquelas pessoas que se auto-amaldiçoam, que murmuram, lançam maldição sobre si mesmo. Oitavo é orgulho, traumas e mágoas. Toda pessoa que passa por essas situações se corrompe a sua alma e ela é levada a cativeiro. Por isso, a importância de você ser curado do orgulho, dos traumas passados, das mágoas e olhar para Jesus. Nono, palavra de afronta. Ou seja, Elias foi levado ao cativeiro no deserto quando foi afrontado por Jezabel. Então tenha muito cuidado. Tem pessoas que quando é afrontado ou corrigido, ela é levada ao cativeiro. Por quê? Por situações que estão corrompendo a sua alma, emoções, sentimentos e vontade. Então, amados, a nossa alma, ela sinaliza os cativeiros através de sonhos. Isso é muito importante, preste bem atenção. Muitas vezes o seu sonho está sinalizando um cativeiro. Por exemplo, sonhar que está preso, sonhar que está acorrentado ou preso, sonhar que está em um lugar e não consegue sair, tipo uma casa velha, sonhar que está nu. Isso também quer dizer que a pessoa está sem nenhuma cobertura espiritual. Sonhar que está em um lugar sujo e escuro. Tenha muito cuidado. Isso é um sinal de cativeiro. Sonhar que está em lugar cheio de fezes. Outro sinal importante. E tem muitos outros, ok? Então, amados, existem diversos tipos de cativeiros espirituais. São locais no mundo espiritual que não vemos com olhos naturais, mas conseguimos sentir fisicamente. Esses cativeiros são dimensões guardadas por demônios, onde eles acorrentam fragmentos da nossa alma e parte dos nossos sentimentos, emoções e vontade, ok? Precisamos estar atento. Agora tem as consequências na vida espiritual. Vamos lá, quais são as consequências na vida espiritual de um cativeiro? Dificuldade de sentir a presença de Deus,
né? A pessoa fica natural demais, sensação de vazio e tristeza no espírito. Uma outra consequência é dificuldade de viver no sobrenatural, ou seja, a pessoa tem certa dificuldade de romper no sobrenatural. Então, como também a pessoa tem apatia espiritual, né? Então, devemos ter muito cuidado, né, com essas consequências. Isso são alguns sinais. Vamos lá, exemplos. Tem pessoas que têm tudo na vida, mas não conseguem sonhar, não conseguem amar, não conseguem prosperar, não conseguem perdoar. E isso é importante. Um outro exemplo, para a gente encerrar, é pessoa vai na igreja, faz tudo certinho, mas não consegue sentir nada, não consegue ter experiências com Deus, não consegue tomar posse do batismo com o Espírito Santo. Então, queridos, precisamos estar atentos sobre cativeiros espirituais, ok? Vamos então entender um pouco mais sobre cativeiros espirituais. Cativos por espírito de enfermidade. Lucas 13:11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Então é uma pessoa que estava cativa por espírito de uma enfermidade. Agora alguém que está cativo por causa de rebeldia. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 ao 26. Ora, e necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com muita mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então temos que ter muito cuidado com a rebeldia. Cativos por possessão de espíritos imundos. Muitas pessoas estão cativas, né, possessa por espíritos imundos. Olha o que diz Marcos capítulo 5, versículo 2. Ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem. Estava com possessão de espírito imundo. Então, amados, outras pessoas que vivem cativeiro da religiosidade. O livro de João, capítulo 16, versículo 2, diz: eles vos expulsaram das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Outro tipo de cativeiro é o cativeiro do pecado original. Romanos capítulo 8, versículo 19 ao versículo de número 21, diz: a ardente expectativa da criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que se sujeitou à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E como sair dos cativeiros espirituais? Então, amados, aqui eu concluo o nosso devocional ensinando você a sair dos cativeiros espirituais. Preste bem atenção e coloque em prática. Primeiro, eu preciso reconhecer que estou no cativeiro. É importante. Você precisa reconhecer. Você precisa cair a ficha, né? Você precisa descer do altar da reputação. Segundo, reconhecer que precisa de ajuda e não recusar essa ajuda. Então, eu tenho que reconhecer que preciso de ajuda, não recusar ajuda e correr atrás da ajuda. Isso é importante. Pedir ajuda. Terceiro, reconhecer todas as situações e circunstâncias que te levou a este cativeiro. Queridos, se você está num cativeiro espiritual, você precisa reconhecer as situações, todas elas,
todas as situações e circunstâncias que te levaram a esse cativeiro. É imprescindível você reconhecer todas essas situações e circunstâncias. Também você precisa reconhecer que só Jesus pode tirar você de dentro desses lugares. Então, amados, não é o orgulho, não é a vaidade, não é a presunção, é reconhecer que só Jesus pode tirar você de dentro desses lugares. E por último, se submeter ao processo de libertação de cativeiro. Nosso ministério trabalha com libertação de alto nível. Fazemos o mapeamento espiritual, descobrimos quais áreas você está cativo, quais áreas você está aprisionado, e daí nós passamos a trabalhar essas áreas com oração. E olha que o resultado é fenomenal. Agora é necessário você ser transparente, verdadeiro e não ter medo de se expor. Então, amado, você precisa se submeter ao processo de libertação de cativeiro. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que você, querido, espero que você tenha recebido este devocional tão precioso. Medite, pare, pense e se avalie. Querido, você já é inscrito no nosso canal? Não é? Se inscreva no nosso canal. Aqui embaixo tem um botãozinho. Clique no botão e após se inscrever, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Também, amado, nós estamos nas redes sociais. Lá no Facebook, você vai colocar @Ministério Pleno. Já no Instagram, você vai colocar assim, @Ministério Pleno. E também estamos no TikTok. Lá no TikTok você vai colocar Ministério Pleno e o número 10. Você coloca tudo junto, Ministério Pleno 10. Ok, queridos? Não esqueça, faça o seu comentário aqui logo abaixo, nos comentários do YouTube. É muito importante o seu comentário, vai nos ajudar muito, a entender quais são áreas da tua vida que precisam ser trabalhadas e libertas. Então, faça seu comentário, ele é importante para nós. E não esqueça também de dar o seu like, o seu joinha, nos ajudará em muito para que possamos alcançar outras pessoas, através do YouTube. Então não esqueça, também pode compartilhar esse devocional no seu status, do seu WhatsApp e enviar também para um amigo. Faça isso, evangelize, trabalhe para Jesus. Amém, queridos? Não esqueça, comente aqui abaixo o nosso devocional. Eu vou ficando por aqui, queridos, um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Mi templo he preparado, mi lámpara encendida está. La tierra está